O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024 e eu sou o Caio Belange, direto do Sauí Studio, chegando para o lado B do Rio 344 aí no seu feed de podcasts. Fazer uma explicação antes da abertura, né? Hoje a gente receberia aqui a vereadora Thaís Ferreira, já tinha até anunciado para apoiadores aí na newsletter do lado B, tava tudo certo. Acontece que vida de parlamentar, a gente sabe como é nos últimos 8 anos, a gente teve esse problema algumas vezes, atrasa uma agenda aqui, atrasa uma agenda acolá e acabou não dando tempo de chegar. A Thaís, pessoalmente, falou com a gente, enfim, explicou, pediu desculpas, a gente super entende, a gente sabe como é mesmo, porque é isso, ela estava no outro lado da cidade, e aí que tem atrasado meia horinha lá até chegar aqui, trânsito nessa hora já é um trânsito muito complicado, a gente entende, a gente está acostumado. Semana passada, eu expliquei também, semana passada a gente também teria um convidado que também teve um problema de última hora, pessoal do Carnaval, que é essa época do ano, como eu falei, né, na semana passada, essa época do ano, o pessoal do Carnaval também é correria, então atrasa aqui, atrasa daqui, precisa ficar um pouco mais para alguma coisa, acaba desmarcando. A gente super entende, a gente acha natural. Inclusive, é algo que eu falo aqui sempre, né, de maneira recorrente. A gente também só tem esse horário para gravar, né? Então a gente também não é que a gente ofereça várias possibilidades para os convidados e o convidado escolhe uma e não vem. Não é isso. A gente só tem essas datas praticamente, raramente a gente consegue mudar, e aí também fica complicado para ajeitar as agendas, então a gente, enfim, dá essa satisfação aí para o nosso público. A gente já tinha deixado aí pré-avisado na semana passada, avisamos na newsletter que a gente disparou hoje para apoiadores, acontece que a Thaís não pôde chegar a tempo, e a gente espera aí que a gente conte com a presença da vereadora reeleita pelo PSOL em breve aí nas próximas semanas do ano que vem. Hoje a gente também não está com a nossa Luara Ramos, né? Luara Ramos tá aí a viagem, né? Ela não poderia estar com a gente também nesse horário, mas está aqui comigo no Sauí Studio, Fagner Torres Lima e o Daniel Soares, clube do Bolinha aqui hoje, igual a gente fazia, né? Nos anos idos. Boa noite, Daniel. Boa noite. Fagner, boa noite. Boa noite. Antes da gente iniciar o assunto de hoje que a gente vai tratar, eu quero agradecer a todo mundo aí, todas as pessoas que estão apoiando o lado B. A gente tem recebido novos apoiadores e apoiadoras, né? Toda semana pinta aí alguns. A gente ainda está longe do que a gente estava no primeiro semestre, muito longe do que a gente já teve um dia, mas a gente está em um nível de recuperação que está contínuo. Então a gente agradece quem chegou aí nos últimos dias para ajudar a gente. Toda ajuda financeira é bem-vinda para a comunicação independente e com a gente não é diferente. Você tem 3 planos de financiamento. O plano fechamento é o de R$10 por mês e nele você concorre aos sorteios da Camisa Crítica e recebe toda quinta-feira a newsletter lá do B de Ler com textos, reflexões e dicas culturais dos painelistas diretamente no seu e-mail. Essa semana a dica foi do Fagner. Então quem é assinante aí do lado B, apoiador do lado B, assinante da newsletter, recebeu aí uma dica do Fagner direto no e-mail. Tem o plano também Esquerda Caviar, né, que a contribuição é de R$20 por mês, que além dos sorteios e da newsletter, você ainda faz parte do nosso conselho editorial no Telegram. Chegaram aí também nos últimos dias algumas pessoas novas, né, a quem a gente deseja aí, a gente agradece também e dá boas-vindas. E a última faixa é a faixa Bom Burguês, de R$50, porque quem pode mais, paga mais, é a medida de distribuição, redistribuição de renda e de equidade, certo, Daniel? Para ir para o seu podcast preferido. Progressividade tributária. Progressividade tributária. Para você ajudar o lado B nessas faixas de financiamento, você pode ir em apoia.se/lado B do Rio ou orelo.cc/lado B do Rio, aí você escolhe. Na Orelo tem todo o ambiente de comunidade, você consegue ouvir o podcast também. E o Apoia-se é uma plataforma bastante consolidada, que também tem vários outros podcasts aí que de repente você já ajuda. Se você não puder ou não quiser fazer parte de um plano de apoio mensal,
mas tá com dinheiro sobrando aí nesse fim de ano, né? Às vezes cai aí um 13º, um projeto novo, uma PL, ainda tem PL. Eu tive um trabalho de carteira assinada que recebia PL, né, cara? Hoje em dia nem deve Tive ter. PL na FINEP, que embora pública é uma empresa. É. Só que é maio, porque o Sim. ano fiscal encerra em abril. Eu trabalhei no escritório, um grande escritório de advocacia que pagava uma PLzinha. Nem sei se ainda paga mais, né? Hoje em dia os direitos estão todos aí. Enfim, se você tá com um dinheirinho extra aí sobrando nesse final de ano e você quer ajudar a gente, de repente aí não ajudou um ano inteiro, não conseguiu por qualquer motivo e quer ajudar a gente, esse fim de ano é uma boa aí para fazer o Pix, né? De quanto valor você quiser, qualquer valor vai ajudar, para ladobdorio@yahoo.com. É uma caixinha de Natal, vamos botar assim, né? Então, final de ano tem a caixinha de um monte de trabalhador, de prestador de serviço. Então, é uma caixinha natalina aí do lado B, na chave Pix, ladobdorio@yahoo.com. Antes de chamar o caô da semana, mais 2 recados, né? Um é sobre o episódio do Lado B Revista, o último episódio do Lado B Revista desta temporada, de 2024. Está no ar, entrou aí no ar ontem. É o episódio 12, chamado Como o Agronegócio Brasileiro Devasta o Planeta. Eu entrevistei o Jean-Marc van der Weide, um militante histórico, foi um preso político, ex-presidente da UNE, exilado, enfim, ele é um ambientalista e um economista agrícola, aí já de muitas décadas denunciando o agronegócio brasileiro, né? A gente falou como é que o agro atua para destruir o planeta, colaborando para os eventos climáticos extremos no Brasil, né? A gente mesmo aqui, né? A gente não, né? O agronegócio mesmo destrói ele mesmo, de alguma forma, né? Acaba sendo afetado, porque afeta a plantação, afeta, enfim, fazendas de gado, etc, etc, porque os eventos climáticos extremos no Brasil estão cada vez mais extremos e mais recorrentes. A gente também falou sobre a legitimidade, né? Ou a falta delas, da cobrança por parte da União Europeia. A União Europeia andou disputando aí, falando mal da nossa carne, ao mesmo tempo o governo interviu, e aí os frigoríficos boicotaram, enfim, rolou essa disputa política aí. E também há sempre disputa política entre as instituições governamentais, né, o governo constituído, e os ruralistas, né, a famosa bancada do boi na política. Então tá tudo isso lá. Se você não tem o hábito, de repente, de ouvir no YouTube, né, de ver no YouTube, o Revista é exclusivo no YouTube. Então você pode ir lá no youtube.com/Lado B do Rio e dar uma conferida. Tem a playlist, né, dos 2 episódios do Revista. A gente falou de vários temas, foi um prazer imenso fazer o programa esse ano. Foi um programa que só aconteceu graças ao escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece imensamente pela parceria, permitiu que a gente colocasse um produto novo, né, no ar, digamos assim, com mais capricho editorial, com mais capricho visual. Deu um trabalhinho, a gente quis fazer algo mais objetivo, mais enxuto, com corte nas redes sociais, que foi um sucesso, com uns vídeos mesmo ali de 1 horinha, de 40, 50 minutos, falando de um tema só, uma entrevista mais dinâmica, enfim. Foi muito legal ter feito o Revista, e o Revista tá renovado, a gente vai ter aí mais alguns episódios para 2025. Falando em YouTube ainda do Lado B, semana que vem, dia 19, quinta-feira, a gente vai estar ao vivo, a partir das 7h30, para fazer o balanço do ano, né? A gente convida todos para fechar a temporada falando aí de alguns acontecimentos, fazer a retrospectiva, né? E a gente quer bastante interação com vocês, a gente quer que vocês pautem, relembrem a gente de casos que aconteceram, pautem a gente pra gente falar, de repente, de alguma coisa que a gente vai esquecer, porque sempre esquece, o ano, como sempre, o ano no Brasil muito tumultuado, então a gente conta com vocês. O Fagner deu a ideia até de fazer o programa tomando uma cervejinha, né? Tem que ver aqui com o Rodrigo e com a Giovana, se eles permitem. A Giovana deixa. A Giovana deixa, então a Giovana deixa. Se a Giovana deixa, ela se entende com o Rodrigo depois. A gente toma uma cervejinha aí. Aliás, se tiver alguma marca antifascista querendo patrocinar a live, né? Uma cervejinha aí. Pode mandar aqui pra gente que a gente... Pra gente não ter que recorrer a multinacionais. Não, a gente não... Se a gente recorrer a multinacionais é sem rótulo. A gente tira o rótulo. youtube.com/Lado B do Rio, quinta, dia 19, às 7h30. Ufa, o monólogo acabou. Cezão, solta a vinheta do caô da semana. Caô. Lê, 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 Bem, gente, todo mundo já sabe, a notícia da semana
tá muito repercutida aí, né? O presidente Lula está internado desde a madrugada de terça-feira, tratando aí de uma hemorragia intracraniana, né? Teve uma questão aí do acidente que ele teve em outubro. Isso é uma sequela, não exatamente uma sequela, uma reverberação. Uma consequência aí do acidente de outubro. Do acidente. Ele passou por 2 procedimentos, né? Seu estado de saúde é estável, consciente, sem riscos de sequela. O médico dele já deu várias entrevistas, já tem, enfim, ministros, amigos do Lula dizendo que, inclusive, ele já assinou decreto, enfim, tá aí ativo, né? O velhinho é forte. Temos informação de bastidores aqui, breaking news. Bastidores aí, o Fagner, quando se recuperar, porque tá meio zonzo, vai falar. Enquanto isso, o país segue sua trajetória, né? O mercado especulou com a saúde do presidente. Comemorou. Isso aí foi bizarro, né? Enfim. E o Arthur Lira, o Congresso, estão emparedando o Brasil aí, estão postergando votações que interessam ao governo federal e aprovando alguns projetos fascistas. E aí, Daniel, os abutres estão à solta, né? Bastou o presidente cair um pouquinho doente que o pessoal já... Não, e aquela coisa, o mercado vive de expectativa, né? Então, não só a expectativa de que, devido ao incidente, né, ele pode não terminar o mandato, mas mais do que isso, né, mostrar que, pelo avançado da idade, né, se acumulando pequenos problemas de saúde aqui, esse problema não foi pequeno, né, sério, ele possa não vir candidato à reeleição em 2026, e aí na ausência de um grande nome, né, vislumbrar a volta da direita ou da extrema-direita, né, daqui a 2 anos, e aí o mercado já sorri, já abre a carteira, né, já derruba o dólar e tal. E outra comportamento do mercado que a gente pode considerar aí didático nesses dias é que o Lula foi hospitalizado na madrugada seguinte que ele se reuniu com as lideranças do Congresso, né, com Lira e com Pacheco, para negociar a votação do pacote aí de corte de gastos, que o Congresso está fazendo abertamente a chantagem, né, de não votar nada de interesse do governo, e até que as tais emendas parlamentares sejam completamente liberadas, né, porque o STF, via liminares do ministro Flávio Dino, deram uma trava nisso, né, exigiram transparência, exigiram dizer para onde o recurso vai, uma transparência mínima, né, do orçamento público, e por conta disso o Congresso tá dizendo abertamente na imprensa aí, né, e sendo normalizado na imprensa, é bom que se diga, que não vota nada enquanto as emendas não forem liberadas integralmente. E aí, né, você vê que o governo é pressionado por todos os lados para cortar gastos, tanto pelo discurso do mercado, pela atuação do mercado, né, fazendo subir o dólar, coisas que impactam na vida real, né, das pessoas, pressionando por alta de juros e conseguindo. O Banco Central, essa semana, no último Copom do Roberto Campos Neto, aumentou em mais de 1 ponto percentual, né? Escândalo. Só isso já come boa parte dos recursos que seriam economizados no pacote de carta de gastos, porque isso também não é dito, né? Abertamente. Quando você aumenta juros, você aumenta o gasto público, porque você aumenta o custo de manutenção da dívida pública. Só que aí você não vai para gasto social, né? Você não vai para pagamento de funcionalismo, você vai para o bolso de quem tem títulos do governo. Então não tem problema. É uma questão distributiva. E a imprensa não reverbera isso. E enquanto o governo é pressionado por todos os lados para cortar gastos, 50 bilhões, né, em emendas parlamentares, sem transparência, sem... Não apenas para cortar, não é pressionado apenas para cortar gasto, é pressionado também para combater a corrupção. Sim. E o que esses deputados estão querendo, na verdade, é a legalização da corrupção. E já conseguiram no governo Bolsonaro. Exatamente. E querem manter agora. Enfrentando alguma dificuldade para liberar essas verbas, ou para liberar do jeito que eles querem, porque não basta liberar, tem que ser isso que eu ia falar, do jeito que eles querem. Tá liberada, mas colocou um mínimo de controle. Pois é. E eles estão fazendo uma chantagem aberta, dizendo assim, não que eu seja a favor do pacote de corte de gastos, você está só ilustrando uma questão, né? O mercado não pressiona o Congresso não é responsabilizado por gastar bem ou por gastar mal, e isso esse jogo de chantagem aberta é completamente normalizado na imprensa. E aí, para não dizer que a gente não elogia quando cabe, né? 2 vozes que eu tenho visto na imprensa. Flávio Oliveira falou. Na imprensa hegemônica falando sobre isso, e também sobre a questão dos juros. Miriam Leitão, né? Falou também. A Miriam não tinha visto. Eu vi a Flávia Oliveira e vi o André Trigueiro. Dose exagerada, tô exagerando. Não, a Miriam um pouquinho, mas o André Trigueiro e a Flávia Oliveira falaram abertamente. Como diria Salgado
Não, Salgado não, esqueci o nome, enfim. Existe o Estado capitalista, o Estado socialista e o Estado que chegamos, né? Até a Miriam Leitão está a nosso favor. É o Estado que chegamos. Que seria esperado o mínimo de racionalidade. E até o famoso liberal honesto, né, que deve ter umas 2 pessoas no mundo inteiro, não falando nem do Brasil, deveria criticar também, né? Porque o Congresso é gastão, o Congresso gasta mal e tal. E a gente não vê. O Congresso pode fazer o que ele quiser, desde que seja pra emparedar o governo. Muito doido, né? Que a gente viveu uma época, né? Envelhecer é foda. A gente viveu uma época, cara, que o toma lá da cara é um absurdo, né? E assim... É do jogo político? É do jogo político, né? Aliás, não vou naturalizar também, porque eu gostaria que não fosse assim. Mas assim, era um escândalo, né? O toma lá da cá. Você nomear um ministro pra ter voto. Teve presidente que ia acabar com tudo isso que tava aí. Uma das coisas que se falava é toma lá da cá. No meu governo não vai ter. No meu governo, tá ok? Não técnico. Vai ter. Todo mundo vai ser técnico, não tem. E não vai ter essa coisa de cargo. E simplesmente, hoje em dia... Você fez o Bolsonaro gaúcho. Né? Fez o Bolsonaro com o Eduardo Leite. Simplesmente, hoje em dia, as pessoas comentam essa coisa. Não, realmente, tem que libera a emenda parlamentar, não libera a emenda PIX. Como se não fosse um escândalo de bilhões, né? Ou seja... A tal da corrupção. É quase o tamanho do pacote que se exige de corte de gasto. Sim, não, e também não é que precisa acabar com a emenda parlamentar, porque tem um fundamento. Dá pra fazer bons usos. Mas tem que ter transparência. Inclusive, da maneira, os fisiológicos também podem fazer bons usos. Mas tem que ter... E servir a política pública. Exatamente. Não precisa de muito. Citou 2 coisas e pronto. E a gente tá vivendo nesse momento, e assim... A gente naturalizou o Arthur Lira, presidente da Câmara, e agora a gente naturaliza tudo que ele faz. Não, e a gente sempre fica naquela coisa do medo do próximo Arthur Lira. Pode ser pior, né? Medo da extrema-direita. Houve um tempo que o Severino Cavalcante era um presidente da Câmara ruim, né? Esse tempo passou de longe, né? Hoje o Severino Cavalcante seria um estadista quase, né? O Severino Cavalcante, pelo menos, ele queria roubar pouco ali. Era esquema com restaurante da Câmara. Era um negócio perto dos esquemas de Eduardo Cunha de Lira é risível. E a gente sempre emparedado, né? Pra usar essa palavra que eu usei na abertura, também pela possibilidade da extrema-direita. Então a gente fica assim, não, porque o Centrão, os partidos fisiológicos, base... Cara, esses partidos fisiológicos são base do governo, a maioria deles são. E a gente não... Mas ideologicamente são bolsonaristas. Exatamente. Eles ficam muito mais confortáveis com o bolsonarismo. Exatamente. Então, na hora da eleição em 26, eles já estão babando. Exatamente. Então a gente sempre fica... Tá, então é isso. Aí o governo, o que o governo poderia fazer diferente? Até poderia, mas eles têm votos suficientes para derrubar o governo. A verdade é essa. Sim. Eles têm votos suficientes para derrubar o governo. O governo não quer pagar para ver. A gente sempre reclama que falta mobilização política ao governo, e isso é fato, a gente tem que partir desse pressuposto. Mas fica essa sensação de que se o governo fizer um negocinho, avançar um negocinho, você vê o pacote mesmo, né, fiscal, que é um pacote criticado por boa parte da esquerda, né, da famosa oposição à esquerda, ou mesmo oposição dentro do próprio mesmo PT. da própria PT, da base, que o pessoal também é base. Muita gente criticando. E mesmo assim, o governo tenta colocar em pauta, ou seja, tem claramente questões ali bastante liberais, neoliberais, enfim. Que é impopular. Não dá voto. E mesmo assim, os caras não querem passar, né? Então, ou seja, a gente não tá falando... Estão usando não tá falando de uma... Como chantagem. A gente não tá falando da reforma agrária, igual a gente falou na semana passada, né? A gente não tá falando de, caraca, não, o governo vai ter que negociar. Então, botando pra frente uma agenda das trevas. Exatamente. Também como maneira de emparedar o governo. Ou seja, vem aí a tal da castração química, que, enfim, inconstitucional. Facilitar acesso de armas, que tem pouca arma. Facilitar acesso de armas. A gente falou várias vezes. A gente falou... Caiu? Nem vi. Acho que caiu. Se a castração química valesse mesmo, metade de Brasília seria castrada. Tem isso. E aí, pra quê, né? Isso pra desgastar, né? Aí o que vai acontecer? Não sei se tá acontecendo agora. Os deputados da esquerda já vão ter que falar contra. O absurdo que acabou de acontecer. Ou seja, eles estão pautando o negócio. Não precisa ser nenhum gênio pra saber que não é a castração química, não é mais punição que vai resolver os estupros, né? Ainda mais uma punição física, né? Como essa. E eu acredito que, até estava conversando com isso num grupo de WhatsApp hoje, eu não sei se isso tem tanto apoio popular quanto parece. A pena de morte mesmo, outro dia eu fui ver a última pesquisa, a maioria era contra da população.
Eu não sei se a maior parte da população topa essa coisa, não. Mas, enfim, de toda forma, eles mobilizam a base deles, né? Porque eles estão sempre... A Damares falava isso, tal, a extrema-direita sempre falando sobre isso, né? Embora tenham vários quadros de extrema-direita, inclusive acusados e condenados por estupro. São muitos. Eles correm o risco deles mesmos serem os primeiros, né, a serem castrados quimicamente. Muito conservador, pastor, Pois é, enfim. policial. Eles mobilizam a base deles, fazem a esquerda ter que ir atrás disso, porque é isso, vai ter que denunciar o absurdo, aí pautar isso tudo, vou retomar um assunto que é cultura do estupro, que é um assunto que é tabu, enfim. Vai ter que forçar o governo a reagir, né? Porque provavelmente o governo votou contra. O Lula vai ter que vetar, e aí se o Lula veta essa narrativa... Eu não sou especialista em legal, mas talvez ele tenha que vetar porque seria inconstitucional, né? Exatamente. Você põe em risco aprovando. Mas aí... Porque, voltando, o Congresso não tem ônus, ele pode fazer qualquer merda. O Congresso não, mas o Lula vai ter, porque ele vai correr a narrativa de que... né, é a favor do estupro. Mesmo que ele não precise nem vetar, antes mesmo de vetar, se cogitar, se começar a sair Lula, né? O STF, acredito, e aí eu não sei como é que é como o Daniel falou, rito, né? como é que é o rito, né? Mas o STF vai se manifestar em algum momento pela Ele vai se inconstitucionalidade. manifestar se for provocado sobre a inconstitucionalidade. Exato. Alguém já deve estar entrando aí com isso, e assim, me parece muito nítido que é inconstitucional, né? E o STF, tudo bem pro STF comprar esse barulho, o STF nessa altura do campeonato Não já depende de voto. tá comprando um monte de barulho contra os fascistas mesmo, vai ser mais um só. Mas de alguma forma movimenta o governo numa pauta, cara, que porra, sabe, é tanta coisa pra resolver, inclusive lá dentro do Congresso, da votação do tal do pacote fiscal e tal, entre outras coisas que o governo precisava resolver, algumas que o governo tá querendo, outras que o governo nem tá, mas enfim... E vai ter que se mobilizar numa pauta que é uma pauta pra atiçar, rede social, nitidamente, para manter, é o que a gente fala, manter a base mobilizada politicamente. Quando a extrema-direita, 200 e tantos votos. 267. 10 a mais que a maioria absoluta. São todos fascistas? Deixa a pergunta no ar. Eu acho que são, mas enfim. Se não for, simpatiza muito. Se não fosse, sorri. Quando 200 e tantos deputados da extrema-direita, ou aliados da extrema-direita, que, portanto, da extrema-direita são... Boa parte base do governo. O ministério. Fazem isso mobiliza politicamente os eleitores deles. Porque eles votam... A pessoa que vota nesses cidadãos, eles votam topando a castração química, pena de morte, qualquer aberração dessa, né? Porque é isso, a gente está vivendo um país rachado nesse ponto, né? Se você é contra isso, você vai ser de esquerda, meu amigo. Se você é da direita e é contra isso, você vai ser taxado de comunista. Porque é a favor do estupro. E comunista é a favor do estupro. Enfim, é um momento muito delicado que a gente está passando com a nossa liderança maior, que é a pessoa que a gente tem falado aqui, que é o freio da barbárie. O Lula é o freio da barbárie. O Lula não é nem mais o acelerador. Ele não é mais o... Não é o freio, ele é o último freio. O último freio da barbárie. Ele não é mais o acelerador do progresso, como ele já foi um dia, né? Esse país já andou um pouquinho porque o Lula botou um pezinho lá. Hoje ele é só o freio como o Fagner falou, o último freio internado. O estado de saúde é bom. Nosso repórter... Lembrando os tempos de repórter, Fagner Torres Lima, né? Teve informações aí. Eu tenho. Obteve informações. Uma informação ligada. Não é do campo político, não. É ligada do campo pessoal do presidente. Enfim, do campo político também, porque, enfim, tudo é política. Mas uma pessoa próxima. O entorno. Uma pessoa próxima do presidente, o entorno dele. Fontes ligadas ao entorno. Eu recebi informação que, assim, é porque tá circulando muita coisa, né? Daniel mesmo colocou no grupo aí, tempo atrás, algumas horas atrás, uma conta de Twitter que escreveu, quer dizer, Twitter não existe mais, mas enfim, que escreveu lá no X. Antes do anúncio do procedimento. Enfim, né? que ele não pode estar bem, que fez o procedimento da cabeça não pode estar bem. Que é o agora, 5 minutos atrás, o terceiro, o quarto ou quinto clone dele, que está sendo feito lá no Albert Einstein. E aí fui ver os comentários, é isso. Os comentários a galera falando, enfim, é o clone dele, é o quinto clone dele, que ele já morreu há muito tempo. Podia, né? Enfim. Porra! Queria ser... Por mim, tudo bem. Eu queria... Ter clones, né? Durante 200 anos. Mas aí, cara, se fosse clone... Se fosse clone, eu não ia gastar todas as minhas fichas no Lula, não, mano. Eu ia fazer clone de muita gente... De muita gente mais... Um pouquinho mais revolucionária, né? Faria uns 3 ou 4 do Lula ali. Só pra ter ali, né? Cara, mas sei lá, eu acho que
tem gente aí que merecia alguns milhões de clones na história da humanidade para serem gastos. Mas enfim, a notícia... Mas não tinha tecnologia pra isso. Mas aí a notícia que chega é que ele de fato tá bem, assim, que a gente anda muito tenso, né, com essa circunstância. Eu e Caio, inclusive, a gente estava conversando ontem em off aí sobre isso. Mas o presidente tá bem, ele tá acontecendo um esquema de segurança muito maior do que o normal nesse sentido. Enfim, o presidente Lula já passou por uma série de internações ao longo da vida e algumas no papel de presidente, né? Ele já teve pico hipertensivo, que ele foi internado acho que no primeiro ou no segundo mandato. Já teve alguns problemas de saúde e nada parecido com agora no quesito do esquema de segurança. Então, ninguém chega perto do velho sem a presença do médico dele, então tudo está sendo absolutamente controlado, desde a alimentação aos medicamentos que ele tem que tomar, todo mundo, né, o médico dele acompanhando tudo de olho, assim. A informação que eu tenho também é que a situação chegou ao ponto que chegou por teimosia do presidente, o que eu acredito, né? Alguém já tinha dado aí uma informação de que ele estava sentindo dor de cabeça há uma semana. E aí me confirmaram essa informação, de fato foi por teimosia, ele poderia ter procurado, enfim, o atendimento antes, talvez não precisasse ficar internado, a gente não sabe. Mas enfim, agora águas passadas, ele está internado, o importante é que ele tá bem, está sendo bem cuidado, está sendo muito monitorado, como nunca foi antes. Ainda mais agora, quantas semanas tem que foi revelado o plano de matar ele, o Alckmin? Um pouquinho depois da eleição, tem um mês. Um mês, um pouco menos talvez. Então agora o sistema de monitoramento em torno do velho está muito, muito, muito controlado e muito restrito. Nada passa sem que o médico particular do presidente não acompanhe de tudo que ele come a tudo que ele toma de medicamento. Então, em breve, a tendência é que ele já esteja, né, recuperado desses procedimentos e no início da semana que vem ele já volte a Brasília. E aí fica a nossa torcida aí, o desejo de melhoras, que como o Caio falou... Acabou de sair um boletim, só para atualizar, tirou o catéter, né? Se não me engano, né? Vou ler aqui direitinho, ó. Na parte da tarde, o presidente Luiz Inácio realizou novos exames laboratoriais e no início da noite foi tirado o dreno intracraniano sem intercorrência. Permanece lúcido e orientado, conversando normalmente, alimentou-se bem, recebeu visitas de familiares. Aqui é o boletim lá do hospital. É isso, O velho é forte pra caralho. Mas é entendível a preocupação, né, Fagner? A gente tava conversando, Gente, o Lula é um senhor idoso que já passou por... anos. Como a gente falou, ele teve câncer, já passou por alguns problemas médicos, embora nada muito grave, né? Nunca foi um cara que esteve ali no leito de morte. Sempre resistiu. Ele é muito forte, ele é muito saudável. Ele tá ali malhando e tal, enfim. Mas ele é um senhorzinho, gente. Imagina aí seu avô, seu pai. Pode morrer de tombo. Que pode. E não só. E aí eu até tava comentando com o Fagner que eu compartilho aqui com vocês a preocupação. Não só pode morrer de tombo. Ele vai ao médico, fica internado uma semana, para um senhor de quase 80 anos, é um baque. Sim. Moral, psicológico, né? E assim, separar. O medo que a gente tem, a gente que admira a figura política, a gente que é eleitor do Lula, o medo que a gente tem, não só dele morrer, porque morrer vai todo mundo morrer um dia, mas dele ter problemas de saúde nessa altura do campeonato, porque é isso, se é o Lula de 2010, quando ele descobriu o câncer... Foi 2011. 2011, já estava fora da presidência, era uma coisa, né? Nessa altura do campeonato, ou seja, não é só a vida do Lula, embora seja também, principalmente, a vida de uma pessoa... A gente tá falando do futuro da nação, a verdade é essa. O futuro do país hoje tá ali na saúde do Lula também, né? Até o que pode acontecer. Mas, assim, sem estardalhaço, né? Oh, meu Deus, e agora? Acho que a gente não precisa estar nessa, porque é isso. Tá dizendo que ele tá bem, tá dizendo que ele tá saudável, e tudo leva a crer mesmo, porque é isso, ele é um sujeito saudável. Mas a minha preocupação, que eu compartilho com vocês agora, é que é um senhor idoso. E um animal político. O Lula tá internado nesse momento agora... Você pode ter certeza, se ele estiver acordado, agora são 8 horas, então vai estar acordado, provavelmente. Ele está pensando política. Ele está falando política. Ele trabalhou, o Padilha falou que ele trabalhou.
Então, não é também... Porque, assim, eu gostaria muito que o Lula tivesse agora, na casinha dele lá, qualquer casinha em São Bernardo, em qualquer lugar que ele gosta, Sul da Maricá, Bahia. o Eduardo Paes compra pra ele em Maricá, no sul da Bahia, dando entrevista, né, indo lá De vez em quando Mujica, no né? Conselhão, de Mujica, no Conselhão. Hoje teve reunião no Conselhão, 500 cabeças. Um deles é o ex-presidente, vai lá e fala... Gostaria, mas o Brasil precisou dele e ele precisa disso também. E o que me preocupa é que ele, por ser um sujeito idoso, qualquer intercorrência que tenha de saúde dele, isso vai abatendo ele. Isso é muito simples para acontecer com o idoso. Eu já convivi com idoso, pessoas muito mais velhas, mais idosas, mas enfim, de toda forma, não precisa de muito, né, gente? O idoso, ele, uma semaninha dele ali, ele, pô, caraca, que diferença que ele tava e tal. Então a gente se preocupa com ele, primeiro, pela pessoa, e segundo, claro, pelo líder que ele representa desse freio mesmo do fascismo, né? Ou seja, o cara tá internado, bem, lúcido, e já teve... daqui a pouco vai ter editorial. Já teve, se eu não me engano. Já teve. Que gente falando que ele parece Biden. Primeiro que ele precisaria ter se licenciado, né, oficialmente, pro Alckmin assumir. E o Alckmin até assumiu funções, né, de dia a dia ali, na ausência do Lula, mas que ele teria que ter se licenciado formalmente, o que, obviamente, gera um fato político, né, demonstra uma fraqueza e tal. Ninguém nunca pediu o licenciamento do Bolsonaro nas 285 vezes que ele se internou durante o mandato dele, toda vez que tinha uma notícia ruim, né, de novo, 2 pesos e 2 medidas. E a gente já vê também editoriais, opiniões, né, famoso colunismo, né, de opinião, falando, faltou transparência teve isso, sobre o procedimento, mas essa é desgraçada. etc. Essa eu sei quem foi. Não, mas não foi só ela, não. Não. Teve mais desgraçada. Mais desgraçada, mas essa tem que mais usual suspects. O prêmio Desgraçado 2024 vai pra essa cidadã aí, inclusive tem um sobrenome de outro desgraçado. Então, assim, outro desgraçado que vive sua última semana também. de holofote. Pra resumir, né, eu acho que é natural que a gente tenha medo, gente. Que a gente tenha agora com o pé no chão, né? Porque é isso. O velho é forte, é bem assessorado, médico de confiança, no hospital, porra, foda pra caralho, né? Verdade seja dita. Então, assim, com o pé no chão, mas que... Já vi notícia. Veja quanto custa a internação. Claro, não vai, normal. Por que não vai no SUS, né? Você sempre tem. Não, mas assim, nem falou isso. Falou do procedimento, não sei o que lá, e aí o leadzinho era: veja quanto custa os procedimentos que Lula fez no hospital. E aí é isso, a gente não pode fazer o papel de abutre, né? A gente faz o papel de senhora. E foi engraçado que ele foi internado, o Instagram, né, as redes sociais, todo mundo, políticos, lideranças políticas de organizações sociais e tal, todo mundo postando foto com ele, né? Foi, pô, o velho não morreu não, força Lula e tal. Claro, todo mundo surfando a onda do engajamento das redes sociais, né? Bom que se diga, né? As pessoas fazem isso porque é um plano de estratégia de atuação nas redes. Foi de madrugada, né? Então acordamos com essa notícia na terça-feira. Aí força Lula, aí todo mundo postando foto com o Lula e tal. Morri de rir. É uma hora de movimento nas redes ali, né? 9 da manhã. Esse é o nosso papel, da gente torcer, de se preocupar. A gente tem que estar preocupado, a gente tem que cobrar determinadas coisas que tem que acontecer mesmo, transparência, que eu acho que está sendo bastante transparente, tem que cobrar, tem que acreditar, né, porque que é isso, já não é a primeira vez, é um médico que acompanha ele, enfim. Então acho que a gente não tem motivo para para desconfiar, né, do Roberto Calil. Ou seja, não fazer o papel de abutre, não fazer o papel de carpideira, né, de ficar lá chorando e tal. Mas eu acho que é plausível pensar o futuro político, né, porque é isso, vamos ver como ele vai se recuperar aí nos próximos dias. Espero que bem, todo mundo torce para que bem, mas é um fato político, né? A verdade é essa, a gente não pode fugir, porque o Lula é um animal político que pensa em política 24 horas. Então, já saiu pesquisa aí, por exemplo, olha só, com a coincidência. Eu quero crer que é coincidência, porque acho que a pesquisa pelo tempo pra estar na rua foi antes. Pois é, mas a Quest já botou pesquisa mostrando bons números. Seria ótimo, se a eleição fosse hoje, né? Porra, se a eleição fosse hoje. Mas o Haddad... Se a eleição fosse hoje, tinha que ter tido 2 meses de campanha. Se a eleição fosse hoje, tinha alguma coisa errada. Não tá valendo, porque, porra, não tá ninguém apto. Mas, enfim, mostrando o Haddad bem... Contra nomes da direita, né? Contra o próprio Bolsonaro, que é a grande novidade. Que é a grande novidade, que talvez fosse algo que não se esperava. Embora a gente saiba que na eleição é outra coisa, falta muito.
Mas o comum, nessa altura do campeonato, e outras pesquisas já foram assim também, é a direita tá chegando, né? Pô, se não for o Lula, vai ser... E aí mostrou o Haddad, e aí vem o quê? A gente combina o anúncio do pacote fiscal, que foi o Haddad que foi colocado ali, e eu até falei isso aqui no ar. Acho que foi claramente o Lula indicando, falando isso, é esse o próximo. Diz que o PT não quer, tem gente do PT que não quer, a gente também olha meio feio com o Haddad, mas é ele, é natural, vai ser ele. Perdendo, ganhando. Uma coisa que eu achei interessante, até um amigo comentou num grupo, por mais que falta de 2 anos, né? Não tem essa de eleição, é hoje. Se botar o Haddad agora, ele vai sofrer todo o hate, o processo de derretimento, de fritura, né? Pelas fake news, lero. E tem, naturalmente, o recall dele de 2018, né? E o fato dele estar muito em evidência como ministro da Fazenda. Mas... feito todo esse nariz de cera, né? Mostra uma coisa interessante. As intenções, tanto do Lula, óbvio que do Lula mais, quanto do Haddad, são muito maiores do que o bom e ótimo do governo, nessas pesquisas que a gente fica acompanhando, né? De bom, ótimo, aprova, desaprova e tal. O que mostra uma certa resiliência de um eleitorado que pode até achar o Lula regular, o governo Lula mais ou menos, mas não compra tanto, mas também não... Se é pra ser contra Bolsonaro, Tarcísio e Ed Caterva, então vamos de Lula. Entendeu? E esse dado eu acho o mais importante dessa pesquisa. Percentual pra cá, percentual pra lá, se ele vai derreter, não vai derreter. E algumas figuras da direita, o próprio Tarcísio, vai ser uma figura que vai ser lapidada pra não ser o Bolsonaro, até tem muita coisa. E tem questão de conhecimento, né? Ele parece muito abaixo do Bolsonaro, é uma notícia. É uma notícia que a gente, enfim, repercute aqui e que casa com, repito, um senhor de idade internado, a gente esperando pra ver qual é, né? A gente, obviamente, a gente deseja melhor recuperação possível pro Lula. Eu já dei, não sei se eu dei esse depoimento em on, talvez seja a primeira vez que eu dei com o microfone ligado, mas eu já falei em off para várias pessoas. Em 2021 eu tive a oportunidade de estar com o Lula pessoalmente, fiquei muito feliz, eu lembro que meu pai e minha mãe choraram ao ver minha foto com o Lula, estive lá na pandemia na época. E a foto é de máscara, inclusive. A foto é de máscara. O pessoal fala, você mesmo? Eu falei, porra, sou eu. E a assessoria dele entrou em contato com o lado B, com a gente, dizendo que ele estaria... O sósia do Lula e o sósia do Caio. Dizendo que a gente estaria o clone, meu clone. Dizendo que ele estaria num evento aqui no Rio. Na época estava na pandemia ainda bastante forte, bastante dura. Mas enfim, de máscara, aquela coisa toda, distanciamento, fui, né? Fiquei lá no evento, o Lula falando, assim, é exatamente como a gente vê, né? Muito vibrante, ele com o microfone na mão, realmente, ele nasceu pra essa porra, assim, ele fala muito bem, muito vibrante, muito duro, muito firme. E depois ele foi falar com os jornalistas, e eu participei dessa mini coletiva ali que teve um quebra-queixo organizado, ali num anexo do hotel onde ele estava, com poucos jornalistas, inclusive, e ali eu fiquei olhando, e ele, o que pareceu pra mim? Caraca, ele é um senhorzinho mesmo, né? Isso em 2021, né? 3 anos que fazem diferença, né? E aí eu falei, caramba, o Lula, assim, um depoimento pessoal que eu tô dando aqui, uma impressão pessoal, por favor, enfim, talvez quem conviva com ele saiba que não seja bem assim, pode ter sido um dia, né, da pandemia, enfim, tem vários fatores aí, mas eu senti, ele passava, ele meio que olhava, assim, não sei se pode ser timidez também, né, dizem que muita gente que fala bem no microfone é mais tímido, enfim, não conheço ele pessoalmente, mas a primeira coisa que eu vi, eu falei, caraca, um senhorzinho, andando igual um senhorzinho, olhava igual um senhorzinho, aí no microfone não, respondia os jornalistas, meti o pau, mas é isso, assim. Eu lembro que eu dividi com o Daniel Faga. A primeira coisa, foi a primeira impressão que eu tive. Caraca, viu o Lula? E aí? Eu falei, cara, é um senhor de idade, assim. Tipo, é um velhinho mesmo. Vovozinho. É um vovozinho. Embora, né, repita, ele fala, quando ele tá no microfone, não parece mesmo. Ele parece mais jovem. Bem mais jovem, assim. Parece um homem de meia idade no microfone. Ganha 30 anos. Pois é. Tipo isso. E até por isso também que eu me preocupei. Desde então eu fico pensando nisso. Pô, o cara é um senhorzinho e tal, devia estar lá com os netos dele, com os tablets, meus tablets lá e tal, enfim. Mas a gente se preocupa. Pois é, a gente se preocupa. Mas é isso, o velho é muito forte, o Lula é um cara muito saudável e vai sair dessa. E tudo isso acontece porque esse país é um país desgraçado. É um país desgraçado, incivilizado, que tem uma direita que não tem a menor condição de convivência com... que a gente não tem a menor condição de convivência com a direita desse país. A direita desse país, ela tem que ser diuturnamente execrada, porque ela não suporta
mínimos avanços sociais que a gente tem, mínimos, assim, a gente está falando, sabe, a gente está falando de um país extremamente importante na geopolítica, um país de 220 milhões de habitantes, um país gigantesco que é do tamanho de um continente, que tem tudo quanto é tipo de bioma que você imaginar o Brasil tem, e a gente não consegue ter avanços mínimos e ver países muito menos desenvolvidos do ponto de vista econômico, que são muito mais estáveis, que os direitos humanos não é um tabu, né? Eu particularmente, assim, eu fico olhando, assim, é uma vergonha o Brasil ser tão atrasado em determinadas questões em comparação com países minúsculos como o Uruguai, por exemplo, um país que, o Uruguai, cara, a população do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro não cabe dentro do Uruguai, do estado, então nem que dirá, sabe? Não cabe dentro do Uruguai. No entanto, olha a comparação do que é viver no Uruguai e o que é viver no Brasil no ponto de vista de direitos humanos, de direito de estabilidade democrática. E aí a gente fica refém da figura do Lula, que, como a gente já falou aqui mais de uma vez, é o último freio da barbárie. Eu acho que quando o Lula cantar pra subir, esse país vai pro ralo mesmo, e vai ser o inferno, e vai ser o salve-se quem puder. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque hoje não existe mobilização para poder criar uma outra figura como o Lula foi, como o Lula se criou. E no dia que ele morrer não vai ter ninguém, vai ser o inferno mesmo, amigo. A gente vai viver na mão do eterno menos pior, do muito menos pior do que o Lula é, no sentido daquilo que a gente imagina que o mundo deveria ser. Né? Que o Lula tem as suas limitações também, a gente gostaria que fosse, né, ainda mais além, mas reconhece o que é a figura do homem, que na verdade, né, levando em consideração o que é esse país, o Lula era para ter morrido há 75 anos, sacou? Não era para ele ter chegado de Pernambuco em São Paulo com vida, porque o desejo da classe dominante é que é esse. Vários igual a ele o desejo da classe, o desejo da direita, o desejo da classe dominante desse país é esse, assim, que o Lula não chegasse vivo em Santos, né, que foi o lugar que ele chegou a primeira vez, que ele não chegasse vivo em Santos. E aí você vê, o homem chega vivo, sobrevive a um acidente de trabalho, sobrevive à perda da mulher, à perda do filho, é preso, eleito presidente, é preso de novo, perde a mulher, é preso de novo, perde o neto e o caralho. E é isso, a gente precisa de uma figura como essa, quase mitológica, porque a vida do cara é uma vida... muita gente mitológica. É uma vida mitológica. A gente precisa que esse homem viva até os 120 anos, como ele diz que quer viver, pra gente ter um mínimo de condição de viver em paz, assim, mínimo. De lutar por alguma coisa. Porque esse país é essa desgraça que é, assim, é essa classe dominante que não permite um mínimo avanço, que ataca tudo que puder atacar, que quer espoliar, roubar tudo que puder espoliar e roubar. E aí é uma vergonha, assim, na verdade é uma vergonha a nossa condição de ser um país tão... com tantas possibilidades de ser um lugar muito melhor e ser um lugar tão miserável que é. A única coisa que eu discordo do Fagner é que eu acho que a classe dominante desgraçada do jeito que é brasileira é a regra do mundo e não uma exceção, não uma exclusividade. Mas eu acho que a do Brasil é pior, cara. Nossa, é mais incivilizada. A do Brasil, né? É pior. Eu acho que a do Brasil é pior. Talvez o padrão América Latina seja. O Uruguai é uma exceção na América Latina. Você citou aí... Mas, enfim, você falou da questão mitológica, só falando do episódio da senhora semi-analfabeta que na porta do hospital, onde o Lula tá internado, pediu ajuda a um repórter pra escrever uma carta pra entregar o Lula. Não sei se vocês viram esse episódio. Eu vi, o repórter do Metrópolis. Que ela pediu pra ajuda, né, pra escrever a carta, e o Stuckert pegou a carta e disse que ia entregar o Lula. Não sabia, até me emocionei com essa história. É foda, o Lula é foda pra caralho, nesse sentido, não tem jeito. Cara, eu recomendo que... Você falou que pra muitos ele é uma figura mitológica. Recomendo que pra vocês dois, que eu acho que vocês não leram, e pra quem estiver ouvindo da gente, comprar, ou então baixar, enfim, aquele livro Cartas ao Presidente Lula. Eu comprei esse livro e eu li na volta da posse. Quando eu fui à posse, né, eu comecei a ler lá em Brasília, e quando voltei, terminei de ler ele no avião, inclusive. São cartas do primeiro e do segundo mandato, né? Não, são cartas que ele recebeu na prisão. Ah, sim. Na prisão em Curitiba. E é isso, assim, é disso que o Caio tá falando, né? Da figura mitológica. Tem cartas ali de pessoas
né, famosas, tem cartas do Chico Buarque, cartas né, do Pepe Mujica, mas 95% das cartas são cartas de pessoas comuns, pessoas que fizeram faculdade nos governos dele, pessoas que pararam de passar fome no governo dele, pessoas que viram o filho, o pai que era pedreiro a vida inteira e que viu o filho chegar na universidade. Não precisa nem muito longe, Fagner. Literalmente eu citei aqui que eu tirei a foto e postei com o Lula. A minha mãe e meu pai choraram, porque eu tirei uma foto com o Lula. Pois é. Então, assim, e não é... São pessoas que passavam fome. Assim, não eram pessoas que o Lula... Enfim, já eram adultos no governo Lula, né? O meu pai era muito petista, mas minha mãe menos, assim. Mas, assim, o cara mobiliza de uma... E são pessoas aqui do Rio de Janeiro, do centro do Rio, na região central. Não tô falando da Dona Maria do interior, do sertão, não. Eu tô falando de pessoas daqui e em tal. Alguns momentos eu já tive... mexe nesse nível. Em alguns momentos eu já tive pensamento... Minha mãe, né? Minha mãe biológica... morreu há 34 anos, né? Vai fazer 35 anos no ano que vem. Eu tinha 7. E a minha mãe era dos sindicatos metalúrgicos, era funcionária da GE e era petista pra caralho, né? A primeira vez que eu fui num comício foi com ela. Chegou a votar no Lula em 89. Ela votou no Lula em 89 e morreu em março de 90. Já pensei algumas vezes sobre isso, assim, como seria se minha mãe estivesse viva quando o Lula se elegeu a primeira vez, enfim, quando o Lula foi preso, quando o Lula foi eleito agora novamente. Eu queria... né, são dessas coisas que a vida prega essas peças na gente, a gente não sabe, nunca vai saber como é. Mas eu queria saber, porque a minha mãe foi, né, meus avós eram camponeses e minha mãe, filha de camponês, estudou com dificuldade só até a 5ª série, contava a história, né, de que eram 6 irmãos, a roupa do mais velho passava pro mais novo, sim, o material escolar passava do mais velho pro mais novo, né, e contava tudo isso e tal, e não viveu para ver a mudança, que, por exemplo, a minha madrinha viveu, que eu já contei a história aqui, né, que a minha madrinha fala que a primeira vez que ela usou papel higiênico neve, ela tinha 40 anos de idade, que é no governo Lula. E aí ela fala que ali, né, ninguém precisou dizer pra ela, pô, a vida tá melhorando, não sei o que, não. Ela começou a perceber, ela sentiu na pele, literalmente, que a vida dela tava melhorando. E aí, né, é por isso que defende, né, defende o legado, defende a figura. Tipo, minha madrinha não é politizada nem nada, acha que todo político é ladrão, mas não fala do Lula perto dela. Se falar perto do Lula perto dela, vai ter confusão, entendeu? E aí... É isso que eu fico pensando, assim, desse país miserável que a gente vive, esse país desgraçado que a gente vive, que, né, como diria Frederico Chaves Guedes, tem que acabar. Agora, o nosso amigo... Só o Campeonato Carioca. O nosso amigo CH fala uma coisa que é verdade, eu vou reproduzir aqui também, né? Você falou sobre um novo Lula, né? Isso também não vai existir, né? Porque... como você falou, como o Fagner também falou, o contexto... É um fenômeno histórico específico daquele contexto, desta parte do mundo, né? Deste pedacinho de terra, que é um cara acima, muito acima. Não houve outro Pelé, né? Não houve outro Pelé, né? Não houve outro Che Guevara. Olha só, o Che... Fidel. O Che é um revolucionário. Existiram vários revolucionários antes e depois do Che Guevara, mas igual ao Che Guevara pelo contexto histórico. Melhor ou pior, se melhor ou pior, mas igual ao Che Guevara por tudo, não teve. E assim a gente vai, né? Perón na Argentina, melhor ou pior, talvez tenha tido. Igual, pelo contexto histórico, não teve. Então, assim, não vai ter um substituto do Lula. Não tem. Você vai ter uma liderança política capaz de reivindicar o legado dele a partir de, principalmente, estando no partido que ele fundou. Ou seja, a partir disso você já começa... Opa, tem algumas possibilidades aí. Mas igual o Lula, meu amigo, não tem como ter. Que é isso, assim, a gente tá falando de um cara... que era pra ter morrido de desnutrição com 1 ano. Se tu pegar o índice do interior de Pernambuco em 1940, né? 45. Pega o da década de 40, o índice de crianças que morriam em Garanhuns. Em Garanhuns, de onde ele veio, e quantas que morreram, né? E ele não morreu. E na trajetória para São Paulo, quantos morreram? E ele não morreu. E aí, Fagner, você até citou... Convém lembrar que não existia estrada asfaltada. E você até citou, né, que ele perdeu a mão, o dedo, né, no acidente de trabalho. Ele resistiu, inclusive, a outros problemas de um trabalhador metalúrgico comum. Psicológicos, psiquiátricos, né, violência urbana...
a gente conhece, vai ter, né, trabalhador que, porra, virou criminoso, virou alcoólatra. As histórias que ele conta no Entre Atos, que engolia comida em 10 minutos pra jogar bola debaixo de sol de 40 graus. Exato. Com 35 anos, podia ter caído duro. Então, assim, várias coisas que, inclusive, pessoas como nós, né, passou um trabalhador, né, comum, que é por isso que o cara é o cara. Né, porque ele veio de um lugar que, porra, pra gente hoje, na nossa realidade hoje, que é uma realidade de trabalhador de classe média, né, suburbano, pô, era muito abaixo, né? Então não tem como, é muito diferente. A trajetória do Lula é muito diferente de tudo que a gente já viu, gente. É só lembrar que o Fidel, que é um cara foda pra caralho, era de classe média. Pois é, o pai dele era proprietário de terra. Proprietário de terra, ele foi militar. Então assim, pô... E é isso, assim. E o Brasil é um país tão... É a mesma coisa. Como eu tô falando, né, cara? O Brasil é um país que tem todas as condições, daquilo que o Darcy Ribeiro falava, né? Que não existe país no mundo pra fazer não existe lugar no mundo pra fazer um país igual ao Brasil. E aí é isso, assim, a gente tem um país que é, né, tão rico em determinadas possibilidades, né? Ao mesmo tempo a gente é tão rico que, por exemplo, uma escritora como a Carolina Maria de Jesus escreveu lá nos anos 60 que o Brasil tinha que ser governado por alguém que já tinha passado fome. E até isso o Brasil foi. Até isso. Apesar dessa elite. Qual é o país que teve um presidente que passou fome? Até isso o Brasil conseguiu fazer, mas não consegue avançar além disso, porque tem uma classe dominante desgraçada, filha da puta mesmo, mesquinha, quer acabar com todo qualquer direito. Assim, é isso que me impressiona. É isso que me impressiona. Eu tenho certeza absoluta, não tô na cabeça, não é, obviamente, da Carolina Maria de Jesus quando ela escreveu o Quarto de Despejo, mas eu tenho certeza que ela escreveu aquilo e ela não acreditava que isso um dia poderia acontecer. Porque ela vivia em situação tão dramática, catadora, né, vivia em situação tão subhumana, que ela não acreditava que isso poderia acontecer no Brasil. Mas até isso aconteceu. E mesmo assim, a gente não consegue fazer uma sociedade digna, respeitosa, né, minimamente humana. Aqui o negócio é cada um por si mesmo, e farinha pouca, meu pirão primeiro, e que se foda eles, o que manda sou eu e acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E essa é a tônica desse país que consegue ter todas essas possibilidades, construir todas essas histórias, mas não consegue avançar além disso. Isso que o Fagner falou da elite desgraçada, né? Eu, como economista, às vezes eu recebo perguntas, né, em grupos de WhatsApp. Daniel, se o mercado tá ganhando muito dinheiro com o governo Lula, né? Crescimento do PIB, né? As empresas crescem, as ações se valorizam e tal. Por que eles odeiam tanto e querem acabar com o governo Lula? Porque eles querem tudo. É isso, eles querem tudo. Eles não estão satisfeitos em ganhar 90%. Não quer dividir, quer tudo. Quer tudo. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Aliás, você falou sobre direitos humanos na sua fala anterior, Fagner, e sobre o que esse país é, que deveria ser, né? A gente vai manifestar aqui a solidariedade e, enfim, comentar aqui mais um caso da famosa bala perdida, né? Achada aí na capitã de mar e guerra da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Melo, que levou um tiro enquanto participava de um evento no auditório do Hospital Marcílio Dias, né? Que fica no asfalto, ali no Engenho Novo, né? No Lins, na verdade. A gente precisa contextualizar, né? O que aconteceu, né? Virou uma comoção muito forte. Inclusive, um dos filhos da Gisele é assessor da Mônica Cunha. Né? Talvez até um ouvinte do programa, né? Se estiver ouvindo, a gente manda um abraço e a nossa solidariedade. E ele teve uma fala muito, muito bonita, muito importante com a mãe ali, enfim, já morta pela violência urbana, e ele teve uma fala muito ponderada, porque, enfim, é um sujeito que estuda sobre violência urbana. E qual é o contexto disso, né? Para
as pessoas entenderem, a gente sempre fala aqui do Rio, né? A gente vive numa lógica de operações policiais. Estava tendo uma operação policial na favela próxima, não lembro, era São João, não lembro qual é. Ali é São João, né? São João é Engenho Novo. Não, mas é ali. A continuação ali, subindo a Grajaú de Carepaguá. Complexo do Lins. Subindo entre a Grajaú de Carepaguá e a parte de baixo. A questão né? foi no Complexo do Lins. Tá aqui, foi no Complexo do... Tô tentando achar onde foi exatamente. Comunidade do Gambá. É ali naquela região do Complexo do Lins, enfim. E aí, é uma morte no asfalto de uma oficial da Marinha, né? De uma capitã da Marinha. Oficial superior. Oficial superior. Uma pessoa, enfim, do asfalto. É equivalente a coronel nas outras forças. Que morre, né? Que é assassinada no momento em que tem uma operação numa favela e que alguns corpos pretos, ou quase pretos, né? Você gosta sempre de citar essa música, são assassinados também, descartados ali pelos becos e vielas, né? É a mesma lógica, né? E aí o Extra, que tem feito um bom trabalho no termo de segurança urbana, de violência urbana, de segurança pública, já há alguns anos, feito um trabalho de denunciar de alguma forma, pelo menos, e sensibilizar, né? Publicou uma capa e botou lá, a Gisele não é a única. E aí citou vários outros casos, crianças, algumas que sobreviveram, outras que não. Gente que, enfim, tava tinha uma menina em Del Castilho que tava no parque, assim, e teve operação, tiroteio e tal. Esse até acho que foi confronto entre gangues, né? Facções, rivais. A gente tá vivendo, Vila Isabel tá há meses vivendo operações investidas do Comando Vermelho para tirar o TCP da comunidade há meses. E assim, gente, ensaio de rua da Vila Isabel, rua, se tá? Se acontecesse na Zona Sul, que tá acontecendo em Vila Isabel, já tava na televisão 24 horas por dia. Tá há meses, tá com um ano, mais de um ano. 24 horas por dia. Tá. Porque tá acontecendo há muito tempo e é muito pouco noticiado. Se fosse a Rocinha, bicho, não. já tinha tido intervenção e o diabo. E assim, é um detalhe que, assim, Vila Isabel é no centro também, pra situar as pessoas aí. Mas é na Zona Norte. Centro. E faz diferença. Faz diferença, exatamente. Bairro de classe média. Um bairro de classe média, mas é isso, assim. E aí, outro dia até o Pedro Maro, também, que é assessor do Flávio Serafini, meu camarada de futebol, ele postou, ele tava jogando bola ali na Vila Isabel, não sei qual o local exatamente, começou a vir tiroteio, o pessoal parou de jogar, ele filmou aqui, galera, todo mundo, o pessoal abaixou no campo, estavam jogando. O campo lá onde rola o Barbosão? Deve ser o Visconde de Abaeté. É perto da praça, não é perto da saída do túnel, que é bem a região pode ser, que não tá sei, dando não sei qual é o campo, de fato não sei. Mas enfim, e ele, galera, acabou o futebol porque a gente vai ficar jogando aqui, né, com nossos corpos expostos, a bala voando, e a gente não sabe pra onde, né? Então é esse o contexto quando a gente fala do genocídio do povo preto nas favelas e nas periferias, que acontece muito no Rio de Janeiro, mas em outros lugares também, inclusive o próprio Comando Vermelho aí tá se expandindo. É a lógica de operações, né, de invasões, que é a polícia invadindo, porque acha que, enfim, precisa movimentar, né, a comunidade. As facções que vão se dividindo, né, que é uma causa de guerra, né, e aí fica uma facção querendo tomar o lugar da outra e tal. Tudo isso, no meio disso daí. A polícia sempre no meio, chega quando convém, e para um lado, normalmente, para convir para um lado. E sai quando convém. Isso tudo, exatamente. Isso tudo, gente, é reflexo da guerra às drogas, né? Que a gente tá vivendo aí mais um ano. Mais um ano que as drogas vence a guerra às drogas. 40 anos. Parabéns às drogas que venceu a no Brasil, 40. Mais uma Brasil, vez. 40, Mais um ano aí que tá 40-0, né? Para as drogas. A gente não consegue ganhar nenhum ano porque as drogas sempre vencem. É uma lógica imbecil, que comove muito mais quando mata uma militar no asfalto. Dá dinheiro a muita gente. Eu queria falar sobre a reação da Marinha, né? A Marinha é essa instituição que chamou todo mundo de vagabundo, né? 2 semanas atrás, já tem 2 semanas? Já, acho que saiu aquele vídeo, né? Que, reagindo, né, aos possíveis cortes de privilégios militares. E o vídeo, pra quem não viu, né? Bota aí Marinha Privilégio no YouTube, você vai ver a força chamando todo mundo, todos esses vídeos de vagabundo. É a força do comandante que lá na tal da tentativa de golpe ofereceu suas forças ao presidente Bolsonaro para que desse o golpe, o almirante Garnier. E aí, no dia seguinte à trágica morte da capitã de Mar e Guerra, Gisele,
A Marinha colocou... O hospital ali é da Marinha, né? A Marinha cercou a área com blindados. Legal, né? Tipo, tava tendo tiroteio porque tava tendo uma operação. Talvez se os blindados não deixarem a polícia passar, realmente pacifique a área. Né? Porque, tipo, por que os blindados ali vão bombardear o morro? Vão proteger o... Eles botaram blindados um em cima do outro pra proteger as janelas. Pois é. Pra blindar as janelas do hospital. Aí... É uma demonstração de força idiota que tem respaldo social. Claro, senão não fazia. A Marinha botou ordem. Agora e a bala aí não você chega vê lá, essas né? páginas, não vou citar os nomes das páginas pra não fazer propagandas dela, que tem nas redes sociais, né? Essas páginas de bairro e de Informe, denúncia e de crime, ok. né? E tal. E aí, olha lá, a Marinha ocupa quando tem uma tragédia. Mas depois eles vão embora. Tipo, como se o problema fosse eles irem embora. Tipo, o que é aqueles meia dúzia de tanque velho parado na frente de uma força que é marítima, né? Então, se o tanque do exército é ruim, imagina a manutenção do tanque da Marinha, se ele tiver que ser empregado amanhã. Uma força que é naval. Aquela meia dúzia de tanque velho parado no meio do Lins, né? No pé do complexo do Lins, faz pela segurança pública, né? Pois é, enfim. E aí eu fui cometer o erro de... Nem lembro... Eu vi a notícia num post no Instagram e o primeiro comentário, algumas pessoas retrucando, outros dando like, era tem que fazer operação. Ou seja, tem que ir lá e... Ela morreu porque tinha uma operação. Tem que ir lá e tem Cara, que triplicar muita burrice, cara. É muita burrice. a lógica da operação. É muita burrice, e aí cara. a gente tá muita vivendo, burrice. né, como se estivesse dando bastante certo, né, a lógica de operação. E eu bato sempre nessa tecla, né? Esquecendo a questão da operação. Vou bater sempre nessa tecla. A violência em Vila Isabel, a violência no Complexo do Lins, a violência em Madureira, ela é tratada de maneira diferente pela classe média e pelos meios de comunicação do que a violência quando ocorre na Zona Sul. A gente está falando aqui, tudo isso aconteceu na Zona Norte. Lá os moradores no Morro dos Macacos estão sofrendo isso há meses. Isso não é noticiado da maneira como deveria ser. Um assalto em Copacabana tem muito mais tem muito mais espaço nos veículos de comunicação do que o que está acontecendo no Morro do Macaco. E aí, assim, não é cobrar, a gente não quer que a televisão, que o rádio, que a internet cobre mais a operação, porque a operação já está acontecendo e está morrendo gente lá. A gente quer cobrar... E causa muito mais problema do que... Exatamente. A gente tem que cobrar... Primeiro lugar é a gente nomear quem são os culpados, porque isso, não tem culpado. Não fala nada. Não tem governador, culpado, por exemplo, o governador não aparece pra falar nada. Não tem culpado. Ele não tá nem aí. O governador, assim... Nem pra pedir desculpa, nem pra falar isso. que... É isso. Nem pra falar que não, a operação vai continuar, mas vamos rever protocolo, nada. É isso. O governador não aparece. São questões que não tem culpado. O governador não aparece, secretário de segurança eu nem sei se tem, né? Porque... muda toda hora. Nem sei, cara. Nem sei. A última notícia que eu tinha era um influencer. O secretário de segurança era um influencer. Secretário de polícia. De polícia era um Tem o influencer. de polícia militar e de Tem o de polícia polícia civil. civil, era Essa era a última informação que eu tive. Então, meu irmão... Nem sei se é mais difícil ele. pra caralho, Não, bro. Caiu. Difícil É isso, demais. e assim a gente vai convivendo com os reflexos no asfalto, né? Que a gente tem... enfim, não preciso explicar, né? Que quando gera alguma comoção maior, né? Um pouquinho, né? É quando tem reflexo no asfalto, né? E foi o caso dessa capitã. E a gente lamenta, é mais uma morte, que é mais uma morte na mesma conta da morte das centenas de pessoas pretas mortas, assassinadas, dentro desse mesmo contexto. É o mesmo contexto. E a gente cansa, né? Cansa, uma hora cansa. Tu olha e fala, pô, como disse o apresentador do SBT, né? Quando morre o cara do botequim, da favela, é uma coisa. Agora morreu uma senhora que é letrada, que estudou. O cara falou isso ao vivo, tá? Meteu essa ao vivaço. Senhor Clóvis Monteiro. Meteu essa ao vivo. É parente do radialista? É ele, pô. É ele, Foi o Clóvis Monteiro que falou Clóvis isso? Monteiro. Caralho, eu não me atentei que tinha sido Clóvis ele, Monteiro. não. Ele mesmo. Enfim, cometeu um ato falho, né? Eu acho que ele nem quis falar isso. Porque depois, no final, ele até critica as operações. Mas, enfim, ele falou. Cometeu um ato falho. Sincericídio. E é isso, assim. Se uma comoção de uma pessoa branca, do asfalto, não vai servir
para mudar essa lógica de operações, imagina, né? Tem aqui nomes, né, das pessoas, da menina, né? Quero citar o nome dela. Enfim, se for citar sempre, a gente não cita todo o programa, tá, gente? Mas enfim. É a Camila Vitória, que foi atingida durante uma invasão de traficantes, né? Nessa guerra dos tráficos também, né? As facções ficam ali. Nessa também. mesma região morreu a Kathleen Romeu. Exatamente. Que morreu em Delcaxi. Mesma região. A Camila Vitória. A Kathleen foi ali no Genoa. Mesma região. A Camila Vitória é uma menina. Tava no parque, se eu não me engano, morreu numa invasão, que é a mesma lógica. A invasão entre eles, né? Obedece à mesma lógica das operações, né? É a mesma lógica territorial. Pela droga, né? Pelo dinheiro, enfim. E a gente não vê saída. Achei curioso que teve eu postei isso no Instagram do Lado B, achei 2 comentários curiosos. Um é falando, o cara botou assim, vocês elegeram o Cláudio Castro, sei lá o quê. Eu quase falei, não falei porque eu não perco tempo, né? Eu falei, irmão, eu não elegi ninguém não, mas enfim, o Estado de fato elegeu. E o segundo foi o cara falando, é culpa do L, né? Ou seja, sobra pro Lula. E eu já falei isso aqui também, sobre violência urbana no Rio de Janeiro, principalmente, mas não só no Rio, Bahia que tá com problema, Rio Grande do Norte, um monte de lugar que tá com problema com violência urbana nesse nível crítico. O governo federal vai precisar mexer. Porque se os governos vai sobrar para o governo federal, sendo responsabilidade direta dele ou não, constitucional dele ou não, vai sobrar. O aumento da violência, ou da percepção da violência, que eu não acho que seja um aumento mesmo de fato da violência, mas da percepção da violência, e está aumentando a percepção da violência sim, porque a mídia também colabora com isso, vai entrar em algum momento na conta do conflagração em áreas que, Exatamente. Por mais que não seja a Zona Sul, digamos a Zona Sul da Zona Norte, a classe média. Por mais que o Vila Isabel não reverbere como reverberaria se fosse em Ipanema, Reverbera mais do que na Baixa Fluminense. reverbera mais do que no próprio do resto da Zona Norte. O complexo de Israel ali na Avenida Brasil. E no resto do país também, inclusive, né? Sim. Porque assim, o Rio de Janeiro, a violência urbana do Rio de Janeiro, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil sabe o que acontece. A violência na Avenida Brasil, na Penha, Pois é. ela reverbera mais do que a periferia de Salvador. Pois é. Nacionalmente, né? Pois é. Enfim, tudo isso condensado aí nos assuntos de hoje. Foi o que deu pra fazer, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente No susto. foi pego no susto mesmo, mas na verdade a gente ia falar sobre isso de alguma forma mesmo. Bem, a gente tá encerrando por aqui, vou me despedir aqui da minha bancada, né? Daniel, boa noite. Boa noite, até semana que vem, pra encerrar 2024, né? É isso, semana que vem Não vejo a hora. o encerramento. Esse ano foi um ano de Atenção. muitas questões mentais, psicológicas que me desgastaram demais. A arte, o cinema, a literatura. Cara, a cultura brasileira precisa de uma reformulação. Tá difícil. Circuito de Teatro 2025. Nossa senhora. Entendi. Fagner, boa noite. Boa noite. Se tiver alguém da cultura aí ouvindo a gente, cara... É ironia, galera. É ironia, tá? Não tenho nada contra a ministra Margarete Menezes, não. Pelo contrário. É ironia. Não, é isso, enfim. Boa semana pra todos. Deixar aqui um último recadinho. Já deixei lá uma dica cultural no Lado B de Ler. E aí agora eu vou deixar uma outra dica cultural aqui, que é uma dica cultural que, inclusive, né, eu não vi, mas eu acho que vale a pena ver. Vou ver ainda no fim de semana. Se bem que tem aniversário do Daniel no sábado, né, cara? O aniversário do Daniel vai se... Puta que o pariu, vai... Comemoração. Vocês que estão ouvindo no dia do lançamento do programa, meu aniversário é hoje, pra quem tá ouvindo. Como diria o Capitão Fábio, vai foder meus esquemas. Esquema honesto. Mas enfim, eu queria muito ver a série do 100 Anos de Solidão que estreou. Bem já, hein? Eu também já vi boas críticas no Netflix, mas eu acho que vai sobrar pra eu ver de ressaca no domingo mesmo. Vai ser o período que eu vou conseguir ver. Que não tem teatro no domingo. Não tem. O teatro agora temporada acabou. Teatro agora só a partir de abril de 2025. 25 é mais cedo. Março de 2025. Por causa do Mundial. Da temporada mundial do teatro. Pois é. E aí eu queria deixar essa indicação aí pra turma pra assistir, como diria o certo ex-governador, vá ao teatro, vá ao cinema.
Mas o Fagner citou a ministra Margarete, vai reabrir o Palácio Gustavo Capanema, o antigo Ministério da Educação, aqui no Lá centro perto do Rio. da rua que eu trabalho, depois de 10 anos, né? Fechou pra obras no Rua governo Araújo, Porto Dilma. Alegre ali com a Graça Aranha. Por ali, perto do acaso, trabalho. seguiu fechado nos governos Temer e Bolsonaro, e no governo Lula 3 ele volta, olha aí, que coincidência. obra de arte. E vai uma obra de arte em forma de prédio e que vai ser aberto na forma de centro Cândido cultural. Portinari. Foi o Cândido Portinari? Não, que pintou o os prédio. azulejos? O prédio, Portinari, o prédio é né? projeto, o prédio é projeto do Le Niemeyer, Corbusier. Le Corbusier, que é um símbolo modernista. Os Costa, não. Os jardins são do Burle Marx. Burle Marx, Tem embaixo, tem em cima do auditório, tem no terraço. E os painéis de azulejo são do Cândido Portinari. É isso aí. Então, fica a dica aí do 100 Anos de Solidão. Galera que não leu o livro, leia, porque assim, a série eu ainda não sei se é boa. A série eu ainda não sei se é boa, vou conferir no fim de semana. O livro não é uma questão de ser bom ou ruim, o livro é obrigatório. 100 Anos de Solidão é obrigatório. Então, galera, liga aí no Netflix, vamos ver Macondo, que Macondo ajuda a gente a viver pra caralho. Bem, é isso, então a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta pra encerrar essa temporada, fazendo um balanço político do ano, ao vivo, tá, galera? A gente conta com vocês no YouTube, youtube.com/Lado B do Rio, quinta-feira, dia 19, às 7h30, o último Lado B de 2024, com bastante interação. A gente quer ouvir vocês, quer que vocês também pautem a gente, lembrem, enfim, que peçam pra gente comentar fatos aí que de repente a gente não vai ter falado, enfim, a gente quer interagir bastante com vocês. Vai ter um convidado, vai ser com o Normando Rodrigues, o nosso parceiro aqui desse ano, um cara que esteve aqui com a gente, sucesso nas nossas redes, um cara também que está sempre disposto a debater aí o Brasil. Um forte amplexo, espero vocês lá. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.